tentando resumir o mais possível e direto, o sistema complemento foi descoberto por aquele experimento, assim, baseado no que o professor falou, né? Foi descoberto por um experimento lá, onde colocou um soro, né? Com presença de bactérias, e percebeu-se que ela ia sendo degradada, sendo lisada. Só que se eu aquecesse esse soro com a bactéria, né, antes de ser lisado, se eu colocasse a bactéria com soro e tal, e aquecesse, ela não ia ser mais lisada. Isso significava o quê? Que nesse soro que tinha anticorpos, já sabiam que os anticorpos eram resistentes à temperatura, então não eram só os anticorpos que promoviam a lise do micro-organismo, como se esperava, né? Ele tem auxílio de outra coisa. Daí surgiu o nome de sistema complemento, que ele complementa a ação dos anticorpos, vamos dizer assim, entendeu? Então esse é o sistema anticorpo, né, do sistema complemento. E esse sistema complemento é uma série de proteínas que são produzidas e geram uma cascata, produzindo fragmentos, né, proteínas efetoras, né? Então esse é o sistema complemento. Então essa cascata não é nada mais nada menos do que lise de proteínas, né? Então uma proteína tem um complemento, vai ser lisada, formando outras proteínas, vai fazendo a cascata, essa aqui forma essa, que forma aquela, vai produzindo proteínas efetoras, proteínas que têm diversas funções na resposta imune, né? Então, beleza. Para essa cascata que eu estou falando do sistema complemento, tem 3 tipos de cascata, né? 3 vias: a via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. A primeira descoberta foi a via clássica. Eu vou só falar por alto o que ela é. Cada uma dessas 3 vias para depois falar cada uma delas. A via clássica, ela é a primeira via descoberta, e ela é uma via que depende, né? O início ali depende de um imunocomplexo. O que é o imunocomplexo? A relação antígeno, antígeno-anticorpo. Então, a partir do momento que o anticorpo estiver ligado no antígeno, ativa-se o sistema complemento, e tem toda a cascata do sistema complemento, e essa via é chamada de via clássica. Então, você pode perguntar, o sistema complemento, ele é da resposta imuninata ou adaptativa? Pois é, a gente estudou que ele são substâncias que participam da resposta imuninata. Sim, ele é da resposta imune inata, mas também tem alguma ação na resposta imune adaptativa. Então, nesse caso, por exemplo, dessa via clássica, ele tem muita ação na resposta imune adaptativa. Até porque tem que pegar o anticorpo, que é da resposta imune adaptativa, né? Uma resposta humoral lá, pelo linfócito B, que vai estar lá no sangue, ligando a antígenos, tá? E a partir da ligação de antígenos, ativa o sistema complemento, toda a cascata, e vai começando a ação do sistema complemento, né? Certo? Fechou? Ok? Tá. Então isso a via clássica, tem que saber isso inicialmente. A via das lectinas não depende de anticorpo. Depende basicamente do que? A via das lectinas depende basicamente de um receptor chamado lectina, que reconhece e se liga a um carboidrato, mais específico, a manose, né? Então nós temos essa lectina, ligador de manose, onde a manose é o antígeno, né, que está presente ali na parede celular, na membrana plasmática dos micro-organismos, né, de uma bactéria, por exemplo, é um tipo de carboidrato chamado manose, e o receptor chamado lectina reconhece essa manose, então reconhece esse antígeno, né? E a partir dessa interação entre a lectina e a manose, a ativação do sistema complemento, e essa é chamada via das lectinas.
A via clássica, né? A via clássica, só mostrando aqui, a via clássica, ó. Eu já falei, é um anticorpo. Tá vendo aqui, ó? Aqui, esse roxinho aqui, ó. O anticorpo aqui, interagindo com proteína do sistema complemento e ativando toda a cascata. E aqui já é parecido com... É parecido, né? Os dois aqui, mas agora eu vou explicar. É que a lectina se ligando a manoses na membrana, ativando todo o sistema complemento, a cascata. Então essas duas vias eu já falei. A terceira via é a via alternativa, né, que foi a segunda a ser descoberta, e a via das lectinas foi a terceira, né? A via alternativa não depende de ligação de antígeno-anticorpo, não depende de ligação de lectina-manose, é simplesmente a própria sistema complemento, proteína do sistema complemento que se liga ao micro-organismo. Então é uma interação direta do sistema complemento com o micro-organismo. Então, iniciei as 3 vias aí para você. Essas 3 vias vão resultar no final a chamada via terminal, onde em qualquer uma dessas vias aqui, a via terminal, chamada via terminal, que agora eu vou explicar, ela é comum para as 3. Então, chegou na via terminal, da via terminal para frente, até o fim da cascata, é idêntico para qualquer uma dessas vias, né? Fechou. Então, aqui no sistema complemento nós temos 9 tipos de proteínas participando do sistema complemento, recebendo o nome de C de complemento e a numeração de cada uma. Cada uma das vias vão ter relações diferentes, vamos dizer assim, alguma dessas aqui. Por exemplo, a via clássica, basicamente todas essas aqui entram, né, na via clássica. Nas outras vias, nas outras 2 vias, não necessariamente vai entrar todas, entendeu? Mas essas aqui são as 9 tipos de proteína do sistema complemento. Nós temos a C1, que se divide em 3 tipos: C1Q, C1R, C1S. Tudo que eu falar aqui é importante. Então você não pense que tem alguma coisa que não é importante aqui e você não vai anotar. Anota tudo que é importante. C2, você tem 2 tipos, C2A e C2B. Na verdade, a C2 ela é clivada e forma uma C2A e uma C2B. Durante a cascata ela é clivada e forma C2A e C2B. C2A, ela é... Então, a C2 é a exceção das outras aqui, que eu vou falar agora. A C2A, ela é o fragmento maior e o C2B é o fragmento menor. O que é fragmento? Sempre quando for fragmento menor, ele é solúvel. Ele vai, tipo, ficar no sangue lá, vai ficar solúvel. O fragmento maior, que no caso o C2 é o C2A, ele vai ficar ligado ao micro-organismo. Aqui eu inverti, tá? Aqui é C2A é maior ligado ao micro-organismo, C2B menor ligado ao solúvel, né? Solúvel. Certo? Agora você vai entender o que é esse negócio de ser ligado ao micro-organismo, etc. Tá. C2A é maior, C2B é menor, então C2A ligado no micro-organismo, C2B por ser menor é solúvel. A partir da C3, C4, C5 é o contrário da C2. Também são clivados em C3A e C3B, só que a C3A ela é menor e o C3B é maior. Então o C3B que vai ficar no micro-organismo, o C3A que vai ficar solúvel. C4, mesma coisa, C4A, C4B é clivado. C4A é menor, vai ficar solúvel, C4B é maior, vai ficar no micro-organismo. C5 é clivado, C5A, C5B, C5A é menor, C5B é maior, maior fica no micro-organismo, menor fica solúvel. Tá, então você entendeu que C1 você tem C1Q, C1S, C1S, C2, C3, C4, C5 eles são clivados em A e B, onde com exceção do 2, né, o A ele é menor e solúvel, o B ele é maior e fica ligado ao micro-organismo, exceto o 2 que é o contrário. Tá. A partir do C6, C6, C7, C8 e C9 eles não são mais clivados, eles vão ficar inteiros na cascata. E certo? Beleza. E a partir do C5B, é que começa a cascata, a via terminal, que eu falei que é igual para todas as vias, é a última via, assim, o finalzinho da via é a via terminal que é igual para qualquer uma das 3 vias, que começa no C5B. A partir do C5B vem o C6, C7, C8 e o C9. Então, a partir do C5B faz parte da via terminal e vai ter em todas as vias. O C9, ele nunca está sozinho, uma proteína só, igual às outras. Ele está sempre em polímero, ou seja, liga um monte de C9 formando um tubo. Certo? Beleza, agora vamos entender tudinho bonitinho. Então, vamos ligar as informações agora. Eu dei algumas informações que você talvez está perguntando por que o C9 forma um tubo, o que é um tubo, o que é a via terminal. Vamos lá.
Vamos estudar cada uma dessas vias aqui. Então aqui temos o esqueminha da via clássica. Importante. Vamos lá. Essa coisinha azul aqui, cheia de bracinhos, essa coisa azul aqui, é a C1, é a proteína do complemento chamada C1, C1Q. Lembra que eu falei que C1 tem 3 tipos? C1Q, C1E, C1S? Então isso aqui é a C1Q, essa azulzinha é C1Q, que tem vários bracinhos. Ela interage com os anticorpos, porque a via clássica é ativada a partir do anticorpo ligado ao antígeno. Então tem o anticorpo ligado no antígeno, tá vendo? Ó? Tem 2 anticorpos aqui ligados ao antígeno. Por que 2 aqui? Primeiro, quais são os anticorpos que ativam o sistema complemento? Só 2. Daqueles 5 tipos, só 2. C1M, confundi agora aqui. IgM e IgG. São as únicas dois anticorpos que conseguem ativar o sistema complemento, ou seja, que conseguem ativar C1Q, né? O IgG, para ele ativar para ele ativar essa cascata aqui, essa via clássica, né? Para ele ativar aqui o que eu vou falar agorinha, ele tem que estar em 2 quantidades, ou seja, tem que ter 2 antígenos interagindo com 2 IgG, e esses 2 IgGs vão interagir com o C1Q e ativar a via. Então, o IgG precisa ter 2 IgG para ativar a via. 2 IgG solúveis, ou seja, sem estar ligado no antígeno? Não, 2 IgGs ligados no antígeno. Tem que ter o imuno complexo para ativar o sistema complemento. Tá, se fosse uma IgM, o IgM lembra que ela é um pentâmero, são 5 IgMs formando uma IgM grandona só, né? Então, ela é um pentâmero e para esse pentâmero ativar o sistema complemento, para ativar aqui a C1Q aqui, o que tem que acontecer? Como ela é um pentâmero, ela é planar. Então, a partir do momento que ela interage com o antígeno, ela fica na forma em grampo, assim. E assim ela consegue interagir com o sistema complemento, né, a proteína sistema complemento C1. Então, voltando, a IgG precisa estar em dupla quantidade ligada ao antígeno, e a IgM precisa estar ligada ao antígeno porque ela vai ficar na forma de grampo e conseguir interagir com o C1Q e ativar. Qual parte do C1Q que se liga em qual qual parte da IgG e da IgM onde que se liga o C1Q? Aí você tem que lembrar a estrutura dos anticorpos. Você tem lá as cadeias variantes e as cadeias constantes, né? Tanto da cadeia tem as regiões variantes e constantes da cadeia leve e da pesada, lembra? Mais ou menos. Só você tem que lembrar o quê? Que na cadeia pesada você tem lá na penúltima região constante, lá embaixo aqui, ó, da GG, tá vendo? Tá até ligado lá embaixo, ó. Na penúltima região, né, na verdade, na penúltima região da cadeia, penúltima região constante da cadeia pesada é onde que se liga ao C1Q, tanto na IgM quanto na IgG. Ok.